Olá, boa noite, boa tarde ou bom dia, conforme o horário que você estiver assistindo esse vídeo. Bom, o propósito desse vídeo aqui é te apresentar, em suma, o que a Bíblia está dizendo, um panorama geral do que ela está nos contando. E a Bíblia, nós sabemos, é a palavra de Deus vinda do céu, da eternidade, para nós aqui no tempo, por intermédio dos profetas e os escribas e todos aqueles homens que participaram, em quem esse Deus, ungindo essas pessoas, registravam e inspirados em cada palavra que usariam para registrar de maneira perfeita, porque era Deus neles escrevendo a sua própria Bíblia, predizendo coisas que aconteceriam no futuro e que aconteceram conforme se observa no decorrer da história, que as predições e as profecias elas vieram a cumprimento conforme dito pela palavra, provando que não era um entendimento de um homem natural, porque um homem não pode determinar um acontecimento como ele vai acontecer. A palavra de Deus. A palavra de Deus, ela diz de si mesma que passam-se os céus e a terra, mas essas palavras, as suas palavras, não hão de passar. Então devemos atentar para essa palavra, porque por essa palavra o mundo inteiro vai ser julgado. E desejamos saber o que ela diz, queremos conhecer mais sobre nós mesmos. Queremos conhecer mais sobre aquele que nos criou. E qual o propósito da nossa criação? Tudo isso a Bíblia te responde. Características desse Criador. E é uma belíssima história de romance, onde ele se desvela como uma pessoa tão humilde, o grande e todo-poderoso Deus, que segundo o olhar do mundo aqui, você faz ideia de que ele seja um grande rei tirano em algum lugar, cheio de poder nas mãos e como um homem, o poder corrompendo. Esse é um Deus corrompido pelo poder que ele tem, abusando do seu poder em relação aos demais, muitos pensariam, os caros amigos ateus, que muitas vezes poderiam pensar dessa maneira. Mas ele não. Ele se revelou uma pessoa tão simples que escapou o mundo inteiro quem era ele no fim das contas. Isso tudo aqui era dele, foi feito por ele e para ele. E quando ele veio aqui, você sabe o que aconteceu? Eles fizeram dele o que quiseram. Ele era o amor em pessoa. Fizeram dele tudo quanto quiseram. Homens maus e perversos, religiosos, fundamentalmente religiosos. Mas vamos falar um pouco dessa história, porque você faz parte dela. Você está dentro dela e ela está chegando ao seu clímax, ao ápice, então tudo se resumirá então. E é um tempo tremendo e você deveria saber o que se passa, porque você vive sua vida naturalmente, você nasce em um mundo tão rápido, onde tudo é tão veloz. E agora com a informação então, nem se fala. E você desde cedo tem que se preparar, que o mundo exige de você um preparo. Você não é mais como antigamente, você tem que realmente estudar uma vida inteira para depois ter um serviço mediano até, mas então requer de você, para um serviço mediano, requer muito hoje. Você tem que ter uma faculdade, você tem que ter um estudo bom, um curso bom. Desde cedo então, somos preparados e entramos nessa vida de cabeça, ouvindo instruções do que devemos fazer. Vai para a escola, você tem que aprender, você vai ter que ser um profissional, vai para a escola, você vai. Faça um curso, você faz. Tudo isso para o dia de amanhã, para quando você estiver adulto. Entende? Então é corrido demais e você tá tão vidrado nas necessidades dessa vida dentro desse sistema que se tornou tão complexo que para você ter o pão na mesa você tem que
Poxa, você tem que dar uma volta enorme, você tem que se preparar, você tem que ter estudo para você tirar a carteira de habilitação, para você ter um carro, para você poder ir para o trabalho, para você poder ganhar o dinheiro, para você poder comprar no supermercado e para depois trazer para casa, para depois você comer ele. Enquanto lá na roça, com 15 anos, você ia ali e conseguia o alimento, estava bem ali. Você está dentro de um sistema, você terceirizou completamente sua vida. Veja, você está alienado ao que é a realidade da vida. Você está de dentro de um sistema, vivendo dentro desse sistema e pensando a respeito desse sistema, o que as coisas são, não percebendo que você faz parte de algo grandioso. Que muitas vezes você se assenta na frente da sua TV para ver um filme com uma história intrincada e de poderes e não sei o que mais, quando na realidade você está dentro de uma e não sabe. E você faz parte disso. E está olhando para algum super-herói em algum lugar, quando na realidade você é o agente desse. É você. Compreende? Você é quem tem que fazer a diferença, você é que é a luz do mundo. É você, não é outro. Eles te contam histórias de super-heróis para você olhar para esses super-heróis e esperar que alguém vai te representar. E o que Jesus Cristo ensinou é que não há representações mais. Há o caminho aberto diretamente para Deus. Que você mesmo é um Deus sobre a terra. É disso que eu estou falando. É nisso que eu estou interessado. Nesses filhos de Deus, nesses dias agora. E eles estão vivendo essa palavra. Eles são a manifestação dessa palavra. Eles serão deuses menores sobre a terra. Com um coração dócil, humilde, dirigidos pela pomba. Eles não usarão esse poder para fazer mal para as pessoas. Eu creio, muito embora possa ser usado, né, como Paulo, cegar uma pessoa, mas porque o Espírito às vezes ele se... Bom, vamos à figura. Não, já costumo fazer o trem longo. Ainda fico rodeando um pouco, né? Vamos lá, essa figurinha aqui ela está baseada numa espécie do símbolo de infinito, né? Então o que você vê de simbologia por aí são símbolos na realidade que foram sendo construídos no decorrer da história, são coisas antigas muitas vezes. O coração é um símbolo, se você para notar. Ele não se refere ao formato de um órgão, ele foi criado antes mesmo deles estudarem os órgãos do ser humano. Entende? Ele não é disso que ele fala como coração. Tá. Mas ele mantém essa característica do arco-íris também, que ele se espelha nesse sentido aqui, mas de cima para baixo eles estão invertidos. Tá? Se eu fosse dividir isso aqui em 4 partes. Realmente esse aqui espelha aqui, esse aqui espelha aqui. E esses dois aqui são azul, esses dois são vermelho, mas ainda há uma discrepância. É que esse aqui o bico dele está para baixo e o espelho dele seria o bico dele está para cima, mas ele está para baixo. É uma discrepânciazinha que você observa, inclusive no arco-íris cruzado também. Mas então veja bem, aqui no princípio, antes mesmo que houvesse o mundo, tudo era perfeito então, e havia companheirismo perfeito com Deus, o Espírito Santo, a pomba. Então Adão, naqueles tempos, ele nunca tinha pecado, nunca havia havido uma transgressãozinha nem nada. Então ele tinha aquela paz com Deus que sempre teve. Ele era o papai que descia toda tarde para estar um tempo com seu filho e ter companheirismo com ele. Tá certo? Era isso. A eternidade. O mundo nem mesmo havia sido ainda feito e o Cordeiro já havia morrido antes aqui atrás. Mas o Cordeiro aqui só vai ser revelado e mostrado primeiramente depois da queda.
Então ele aparece como as peles de cordeiro com o qual o Senhor Deus cobriu Adão e Eva. Pele de cordeiros. Então, era o caminho perfeito. Havia perfeição, tudo estava em ordem. E esse caminho é o caminho eterno, onde tudo está perfeito. E ele prossegue. Mas então, havia uma condição, porque então havia um outro caminho. E esse caminho, ele é um caminho, o caminho do bem e do mal, da ciência, era uma coisa diferente. Esse é o caminho que você percorre por fé. Fé na palavra de Deus. E você está nesse estado aqui, dimensionalmente, inclusive, falando. E esse daqui é a razão. Ele é a ciência, é o processo através do qual nós obtemos a informação de que nos detém ou nos permite, que nos declara possível ou impossível uma coisa, por meio da ciência, cálculos e experiências já realizadas, informações, tudo isso em fração de segundos no seu cérebro, informações já corroboradas cientificamente, de onde você mesmo nunca fez ou experimentou, mas você está tomando aquilo como ciência e você conclui por meio daquilo, isso e aquilo, que limita os seus atos ou te impele a alguma coisa. Um modo através do qual nós começamos a viver então, depois da queda. Porque antes era a fé na palavra de Deus. Nesse ponto aí, antes da queda, Adão, ele era um pequeno Deus sobre a terra. Deus tinha dado todo o domínio da terra nas mãos de Adão. E tudo estava perfeito em suas mãos. E então ele estava se sentindo só, porque assim como ele é um reflexo de Deus lá no céu, como um Deus aqui menor sobre a terra, se sentindo só. Então ele achou que Adão devia ter uma companhia. Então ele fez a mulher, depois já o homem já estar feito, separou o espírito mulher e colocou num corpo e separou ele e apresentou diante de Adão. E até então tudo era perfeito e bom. Mas então, depois de tudo criado, então havia então essas duas árvores que cresciam lá no meio do jardim. E elas são alegorias, porque nós sabemos que a árvore da vida é Jesus Cristo, mas no entanto ele é uma pessoa. E a árvore da ciência do bem e do mal, ela também é uma alegoria. Porque ela também não é uma árvore, mas de certa forma eu penso que ela se ramifica de diversas maneiras. Por isso ser apresentado como uma árvore. A ciência, o conhecimento. O que é um conhecimento? Era algo que você adquiriu, que você não tinha e adquiriu. E nesse processo de não ter e adquirir, é onde Satanás sempre tem se injetado na coisa, subvertido a coisa e levado ela a uma conclusão diferente. Como eu vi uma vez no documentário sobre vespas, a vespa colocar a sua descendência no casulo de uma mariposa, e na época de sair dali, ao que parece, todos os casulos rompendo e saindo mariposas. Deveria sair de lá uma mariposa, mas o que estava saindo de lá agora era uma coisa aterradora, era uma vespa, que era justamente o contrário, uma assassina delas, das borboletas. Mas o casulo, a princípio, ele era de uma borboleta. Mas no processo resultou que até mesmo aquele inseto cresceu lá dentro, devorou o que era inicialmente, se alimentou daquilo e nutriu, e por fim o que sai de lá é uma coisa contrária ao que começou. Compreende? Ciência. Então, antes era tudo perfeito aqui, Adão era um Deus, ele nomeou todos os animais, ele controlava todos os animais. Com o espírito dele, ele atuava nos animais e ele tinha companheirismo e meio que comunicava com esses animais. Entende? Ele podia determinar qualquer coisa sobre a terra, não existia limitações. Sabe? Qualquer coisa era possível. Entende? Um Deus sobre a terra. Mas então, havia essa outra árvore, a árvore da ciência do bem e do mal. Então veja, ela continha mal pela primeira vez, porque do lado de cá, ela sempre foi boa.
E porque a Bíblia diz que eis que tudo era bom, não havia um espinhozinho sequer que pudesse furar o pé de alguém e alguém sentir algum tipo de dor. Tudo perfeito aqui. Mas quando nós viramos as costas para Deus, tomamos nosso próprio caminho e saímos fora do jardim do Éden, então decaímos dessa condição de alguém que tinha comunhão perfeita com Deus, nada entre vocês que pudesse separar vocês. Porque Ele, sendo justiça e sendo amor, criou seus filhos em retidão e amor e tudo perfeito, de modo que eles viviam na presença desse grande, poderoso Deus, como quem nunca errou, como seus filhos, como quem tem companheirismo. Mas agora havia uma transgressão. Eles escolheram aquilo de que eles haviam sido advertidos. Falaram: olha, filho, eles têm deixado tudo perfeito e vocês são dono de todas as coisas e tenho dado todas as coisas a vocês, e somente não tomem aquele outro caminho lá, porque há mal nele. Então, haverá mal. Então nunca façam isso. E as pessoas querem culpar a Deus pela condição de nós dentro desse caminho, quando foi a humanidade que se lançou nesse caminho aqui, na pessoa de Adão e Eva, ao errarem lá no princípio. Compreende? Mas tomamos a nossa própria decisão. E nesse caminho que existe bem e mal, esse arco-íris, eu comentei ele em outro lugar, mas ele é muito interessante. Então, o arco-íris também fala de 7 eras, 7 cores, 7 dias, está tudo relacionado. E esse arco-íris representa, então, na estatura do varão perfeito, fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade. E nós fomos decaindo de amor divino a amor fraternal, de amor fraternal a amor piedade, a piedade, de piedade a paciência, e assim sucessivamente, saindo fora do Éden, até que perdemos completamente, somos só pessoas naturais. E é disso que se trata, o nosso coração sintonizado a essa altura aqui, porque isso aqui são cores no arco-íris, mas isso aqui são uma faixa de tipo de sentimentos que você nota, pelo estudo que fez. Que esse vermelho aqui, ele fala desses sentimentos mais exteriores, mais carnais, dos impulsos naturais, das paixões carnais, do pecado, portanto, o vermelho, pecado. E esse lado de cá é companheirismo com Deus, porque o azul é companheirismo, e esse roxo aqui é redenção com Deus. Aqui paciência com Deus, esperando Deus, mas você já está do lado de cá, companheirismo com Deus, porque esse arco-íris, ele é 3 cores quentes aqui fora e 3 cores frias aqui dentro. E o neutro no meio, o verde, que ele é tanto influenciado pelo amarelo e pelo azul, que é o hoje. Entende? Influenciado tanto de baixo quanto de cima. Com nossos corações híbridos em que cremos, mas não cremos. É uma fé natural ainda, porque há uma carnalidade aí. Porque quando decaímos então nessa região aqui, dentro do tempo, e essa parte amarela aqui é o tempo, decaímos a uma condição em que havia então uma condição. Se você fizer bem, então te sucederá bem. Se você praticar a justiça, você percorrerá esse caminho aqui, você apresentará a sua justiça, porque você tem que vir aqui e você vai se deparar com a justiça de Deus no fim das contas. O ômega é esse leão aqui. Somente através dele nós chegaremos à árvore da vida. A árvore da vida que é Cristo, né? Ou seja, se fôssemos para percorrer, entende? E ele só recebe justiça. Injustiça, há uma separação, há uma segregação. Injustiça, não há companheirismo com ele. Injustiça. Compreende? É o que nós chamamos morte. Mas que não é realmente uma morte. Isso aqui ilustra. Mas não é uma morte, é uma separação. Porque a palavra até mesmo morte significa separação. Então é uma separação porque a injustiça não tem parte com a justiça. Que comunhão há entre a luz e as trevas?
E agora, isso daqui é o que estamos supostos a apresentar diante daquela justiça lá no final do caminho, injustiça. Porque vivemos maus, porque somos temporais, para começar já decaímos da eternidade de onde viemos um dia. Onde éramos deuses menores sobre essa terra na pessoa de Adão. E agora aqui dentro do tempo, limitado a simples e reles seres humanos inteligentes, nada espirituais, vivemos nossa vida pela ciência. E assim estamos dentro desse sistema, vivendo, adquirindo, comprando, sem saber que estamos dentro de uma coisa tão grande. Sem nos darmos conta, nascendo, vivendo e morrendo sem se dar conta da realidade dos fatos. Que é o que nós estamos tentando fazer aqui. Deixa eu me apressar então. Então, pela primeira vez, a humanidade decaindo, ela se deparou com a condição. Se você viver perfeito dentro desse caminho de justiça aqui, você terá justiça para apresentar lá no leão. Você teria justiça para apresentar aqui. O cordeiro tem justiça. Veja aqui, o cordeiro percorre esse caminho aqui. Ele tem justiça, ele tem companheirismo com o ômega aqui, o alfa. Porque ele percorre esse caminho de justiça e ele tem justiça a apresentar aqui. Ele não pecou em lugar nenhum. Agora, essa aqui é a humanidade descendo no tempo. Nascendo e morrendo, nascendo e morrendo. E ninguém quer falar da morte, certo? É a coisa que você não quer ouvir. É uma coisa sem graça. Quem é que se anima com um assunto desse? Mas é o que nós devíamos falar sobre ela. Qual que é o fim dele, desse caminho? Se nada for feito, você está destinado a isso aqui. A descer, descer, descer com a sua injustiça e se deparar com a justiça de Deus no fim do caminho. Certo? Mas então o que acontece? Na medida que se tornamos mais naturais, menos espirituais, né? Nessas últimas eras, então, mais naturais ainda, dessa era ali para frente, só teria gente que não teria como, por se diz, como voltar atrás. Então Deus encerrou, não tinha mais como salvar ninguém. Porque por fim éramos tão carnais que ele fugiu do alcance dele. Então, no decorrer das eras, no tempo, a eternidade se manifestando dentro do tempo, da eternidade, né? Aquele Espírito Santo, Deus, manifestando nos seus filhos aqui dentro, em partes. Então ele estava nos seus filhos, como Abel. Ele era aquela revelação que Abel tinha a respeito do que ele próprio era. Ele que era a semente do pecado, não era nenhum fruto. Então era o sangue, então sangue deveria ser derramado. Então, cada um deles, Noé, nos seus dias, uma manifestação da palavra no tempo. E nisso a Bíblia estava sendo construída, enquanto ela estava sendo manifestada dentro do tempo, que da eternidade sendo manifestada aqui. E as palavras sendo obtidas aqui dentro do tempo, mas por meio da unção que vinha do alto. Então nós obtivemos hoje a palavra de Deus, através da eternidade ela veio aos profetas e todos mais, e assim ela foi sendo escrita por Deus, em um aqui, em outro ali. E ela é um grande compêndio em que todas as coisas nelas se encaixam perfeitamente. O dia que elas não estiverem se encaixando, então é você quem não está se encaixando. É você quem tem que curvar o seu entendimento ao que ela está dizendo e ver isso lá do jeito que ela está falando. Não é você questionar o que ela está dizendo, é você se curvar o seu entendimento ao que ela está dizendo. Ela disse isso, eu não entendo, mas ela disse que isso é isso. Ele sabe muito mais do que eu, ele sabe muito mais do que os meus sentidos. Porque os meus sentidos, se alguém me hipnotiza, ele me faz sentir o que eu não posso, o que não está lá para me sentir. Ele faz eu ver o que não está lá para ser visto. Ou seja, ele manipula os meus sentidos. Então, como poderia eu acreditar nos meus sentidos em detrimento da palavra de Deus? Então, aqui descemos nós, arrogantemente, homens carnais, naturais, por meio da ciência, fazendo grandes coisas e se afastando de Deus e do amor e das pessoas, se esfriando e se esfriando cada vez mais. E Deus, ele mesmo é amor, então mais e mais separados de Deus, o amor. Agora pense, você vê o fim do caminho, você fica revoltado, você fala, Deus vai ficar lá me cutucando com um grande garfo, me atormentando. Ele não vai fazer isso. Você está fazendo isso a si mesmo. Você que está
se entregando completamente, porque da eternidade decaímos a uma condição temporal e dessa condição temporal nós cairemos à própria fim, extinção, a menos que algo seja feito. E o que poderia ser feito? O ato deles aqui lançou a humanidade inteira no pecado, porque a consequência que foi trazer filhos trouxe filhos dentro de uma condição de pecado, então que ele mesmo, por si mesmo, era o pecado, a consequência do próprio pecado, agora gerando outros pecados, que somos nós, porque a concepção não era para ser feita assim, eles eram deuses sobre a terra. Decaímos a uma condição natural para experimentar pelos sentidos as coisas dentro de um corpo, então o tato, através de uma relação sexual. Mas éramos deuses. Compreende? Então, já que aqui havia uma condição agora, que era a seguinte: se você fizer bem, são as duas leis, se você fizer bem, então bem te irá. E se você fizer mal, mal te irá. É olho por olho, dente por dente. É isso aí, é de acordo com o que você fizer. Se você errar só um pouquinho, eu te puno muitão. Foi o que ele disse. Entende? Não exatamente assim, mas no fim é o que se torna, porque ele é tão santo, porque Isaías disse, quando ele esteve lá, né, em visão, que então aqueles serafins eles estavam clamando o tempo todo: santo, santo, santo ao Senhor, santo, santo, santo ao Senhor. E isso lá na eternidade, não é? E de eternidade em eternidade eles dizendo: então quão santo será que ele é? Até hoje eles estão lá tentando expressar essa santidade em termos de palavras lá na eternidade, o quão santo ele é, e não para, vai seguir adiante, eternidade afora, santo, santo, santo ao Senhor. Será que ele é santo? Ou nós queremos assemelhar a ele algumas vezes como se ele fosse um homem, porque ele é de fato como um homem, mas não como um homem que somos hoje, mas como um homem conforme ele criou no princípio, um Deus sobre a terra. Adão, ele tinha as características de seu pai, ele era um filho do seu pai, ele não era como nós, filhos rebeldes. Então que dentro dessa condição do tempo, todos nós sobre a mesma maldição, a morte. Por que a morte? Porque o pecado está conosco. Porque viemos ao mundo em pecado, falamos mentira. É assim como somos formados, em iniquidade. Somos como a rosa, que hoje está bela, exuberante, amanhã ela está decaída e logo depois suas pétalas escurecem e caem e já não são. Porque decaímos a uma condição natural, temporal, condicionada. Se você fizer bem, então tudo te irá bem, você estará num bom lugar. Se você fizer mal, então tudo te irá mal, porque você estará num mau lugar. Agora a questão é que esse pecado nos trouxe inquietação, porque então aqui você tinha paz com Deus. Mas então fora daqui havia uma sentença, Deus disse: no dia que comerdes, certamente morrerás. Então eles sabiam que Deus é Deus e a palavra de Deus se cumpre. Então eles sabiam que o que estava sobre eles era o cumprimento da própria palavra de Deus. Entende? Então o temor tomou o lugar deles inicialmente, porque então eles se sentiram nus e eles sabiam que eles tinham esse tipo de sentimento novo que eles nunca tinham sentido, que era a culpa. Porque ninguém nunca tinha transgredido, mas então era a culpa. A mulher curiosa, ela queria saber o que era o conhecimento que poderia fazer dela como Deus, representado em Adão. O que poderia? Entende? E o homem por amar demais a mulher, então os homens, né, que pensam demais com certas cabeças, não é? Por amarem demais as suas mulheres, ele escolheu a sua mulher a Deus. E por causa disso, toda a terra foi amaldiçoada. É quando nós decaímos a essa condição aqui, onde as coisas, lá diz assim, que daí então a terra começou a produzir cardos e espinhos.
Porque não havia um espinho lá para alguém pisar e ter uma dor. Era o paraíso, não havia dor nenhuma lá. Não havia um espinho lá. Então de onde eles vieram? É porque as coisas estão transformando desde então, estão degenerando. Estão indo ao estado de equilíbrio a desequilíbrio. Até um colapso, por fim. Porque não existe nada que não passará sobre essa terra. Não tem nada que ficará e permanecerá, senão a palavra de Deus permanecerá. O resto tudo passará. Porque é uma condição temporal. Você pode pegar uma coisa de ferro, demorará séculos, talvez milênios, mas aquilo passará. Está em degeneração. E aqui fora, vivendo sobre influências naturais, agora por essa inquietação, porque havia uma aquietação, havia a eternidade, não havia tempo, não haveria um fim, portanto. Mas agora há um conhecimento do homem de que haverá um fim, está um fim decretado para ele, não se sabe quando ainda, mas ele está decretado. E essa inquietação ocorre por conta dessa incerteza no seu amanhã. Você sabe inconscientemente que há uma morte por vir aí. Tudo que tem vida sobre essa terra está morrendo e você sabe que não vai permanecer. Entende? Então isso te traz um estado de inquietação. Então as pessoas querem saírem, se divertirem, elas querem buscar prazer de alguma maneira porque elas estão sob pressão, os dias são ruins, o tempo está voando. Eu estou ficando velho. Já não sou mais tão bela. Tudo inquietações dentro do seu ser, te agitando, te deixando agitada. Uma pessoa carnal, dada ao seu ego. Essa é a parte daqui. Isso foi o que surgiu na história de nós depois que saímos do Éden. Surgiu uma coisa nova. Além da morte, não é? Porque não havia morte, então não havia condição, não havia morte. Mas agora, por causa da condição, falou, se fizer bem, vida. E se fizer mal, morte. Então agora havia uma condição que incluía a morte, opção essa que nunca tinha sido tomada. Ela existia lá por existir. Para não se dizer que não havia uma outra maneira. Né? Mas ela nunca tinha sido percorrida. Então morte não havia. Mas então já havia agora. E somos pessoas naturais, carnais aqui fora, vivendo pela razão, o intelecto, a ciência. De ciência em ciência, e as pessoas estão aí endeusando a ciência, porque a ciência disse, né, a ciência pode dizer qualquer coisa. Eu não creio nisso, não creio. A ciência, ela vai bem enquanto ela está falando o que Deus disse. O dia que ela destoar do que Deus disse para mim, ela está errada e eu nem penso duas vezes. Porque eu não vou tomar um conhecimento ou entendimento de homens falhos que estão observando e analisando as coisas por meio dos próprios sentidos, sentidos esses que por hipnose podem ser manipulados à revelia. Logo, eu sei que há uma maneira até mesmo de que os meus próprios sentidos declarem para mim o que realmente não está lá. Então, como posso eu tomar aquilo que os meus sentidos declaram em detrimento do que é o que a palavra eterna de Deus diz? De alguma maneira, o que ele disse está certo e o que eu disse está errado, porque assim também foi o que ele disse. Seja a minha palavra verdade e a palavra de todo homem mentira. Porque é isso que é a verdade. Que toda a ciência que declara alguma coisa diferente do que Deus declarou, ela é mentirosa. E eu não penso duas vezes para tomar a palavra de Deus. Então, nesse caminho aqui, no decorrer das eras, então, tudo que acontece na Bíblia vai acontecendo aqui e você vê a manifestação da eternidade aqui. A coluna de fogo, o quê? É a interação da eternidade dentro do tempo em prol de trazer o homem ao conhecimento do seu estado, para que ele então pudesse mais tarde receber aquilo que Deus havia enviado desde antes da fundação do mundo como um presente para ele. É a salvação dele, é a maneira dele escapar desse buraco, porque daqui ele só vai à perdição. Esse coração dele está inclinado para as coisas ruins. A Bíblia diz isso, que a carne é a inclinação contra Deus. Somos carnais, estamos vivendo pelas coisas carnais, porque não perdemos o contato com Deus, nós estamos tentando buscar isso de volta. Que esse contato com Ele é vida eterna. E essa vida carnal aqui, cheia de prazeres na carne, aqui fora, o seu ego bem vivo mesmo, e tudo é você. Essa foi uma das coisas que eu estava dizendo que apareceu, então. Surgiu isso também, que não existia. O ego. Você sabia disso?
E o que é o ego? O ego é o seu eu. É aquela sombra que foi tomando forma dentro da sua mente e você construindo ela em torno de si mesma, aquilo que você é. É a maneira pela qual você se vê perante as pessoas e a sociedade. O seu ego, com quem você está mais comprometido do que nunca, do que ninguém, consigo mesmo, com o seu bem-estar, o seu bom lugar, com a sua, sabe, você. Desde então é isso, meu também. Ô, palavrinha, surgiu meu na história, nunca existiu meu na história, passou a existir meu. Tá? Tudo isso, na decadência da humanidade, ele foi perdendo aquilo que era uma iluminação que ele tinha em relação a Deus, alguns vão entender isso dessa maneira. Iluminação, que seria revelação perante Deus. Ele tinha uma mente que estava em contato, o espírito dele diretamente, a alma dele diretamente com Deus. Decaindo então dessas condições, como se ele estivesse decaindo das estaturas do varão perfeito, até por fim se mostrar perfeitamente longe de Deus, separado, já sem nenhuma influência do alto, entende? Se afastando de Deus. Então, tem o dilúvio e tudo mais, a história prossegue e tal. Então a palavra se manifesta de diversas maneiras, mostrando aquele cordeiro que viria desde o princípio, sempre mencionando ele como o cordeiro que Abel ofereceu. Falava dele, o cordeiro que viria, as peles em torno de Adão, quer dizer, a justiça do cordeiro sobre ele. E as peles do cordeiro ensanguentada mostravam que o cordeiro foi morto. E o cordeiro é a coisa mais pura que tem, então ele não tinha culpa. Um cordeiro morreu sem culpa. Por quem, então? E agora vem Deus e coloca a justiça do cordeiro sobre ele e fala assim, aqui está, agora eu verei a justiça do cordeiro sobre ele. E o culpado dele, a culpa dele, eu já vi diante do cordeiro, sobre o cordeiro. Tal foi assim que aqui estão as peles dele e ele morreu. Paga foi a dívida. E assim ele se mostra através da Bíblia, como Abraão, um tipo de Deus, e Isaac, um tipo de Cristo, sacrificando o seu único filho. Foi ali que ele disse, também não negarei meu filho. Porque Abraão, você não me negou a coisa mais preciosa que você tinha. Você colocou Deus em primeiro lugar, Abraão. E quando você pensou agora tudo está acabado, na verdade você não pensou, você tinha fé, você sabia, Abraão, que Deus era poderoso para até mesmo ressuscitar e fazer qualquer coisa que ele pudesse. Mas ali era Deus, e ele era aquele cordeiro enroscado, os seus chifres no mato, que tomou o lugar do Isaac. Já falando do cordeiro, e o sacerdócio judeu, tudo é o cordeiro que viria, tudo se resume a essa pessoa. Ninguém no mundo houve como ele, nunca haverá. Essa pessoa está predita desde o princípio como a semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, e só mais sobre essa pessoa vai sendo acrescentada no decorrer da Bíblia, falando sobre essa pessoa, quem ele é, qual o ministério dele quando ele vir e tudo mais. Então, a própria lei de Israel e tudo mais que foi dada era para ensinar nós todos que estamos sob uma lei de Deus. Queira ou não queira, ele é um juiz e ele tem que julgar tudo que chega até ele. Se injustiça chegar até ele, ele não é corrupto. Mas ele é misericordioso. Ele aceitou, o amor aceitou um caminho de escape. Aceitou um substituto. Então a lei dizia que um parente poderia redimir, se ele fosse digno e se ele quisesse redimir, ele poderia redimir. Entende? Era a lei, falando da lei de Deus que está sobre nós todos, mas então, glória a Deus. Então, havia um que poderia então, se houvesse um que fosse parente e que fosse digno. Então, você teve todos os profetas, então Abraão, será que Abraão? Ah, não, Abraão pecou. Não, mas Davi também errou. Ah, um que fosse bom, um profeta mesmo, um profeta, Isaías, por exemplo. Ah, não, ele mesmo disse, ai de mim que vou perecendo. Não havia ninguém, nenhum profeta em lugar nenhum conseguiu viver a lei e percorrer esse caminho, esse alto caminho de justiça.
Somente o cordeiro que não tinha parte com essa carne, que não tinha essa culpa sobre si, que portanto não tinha esse coração duvidoso, duvidando da palavra, mas ele tinha fé na palavra, completamente fé na palavra, o cordeiro tem. Completamente justo, na sua coxa estava escrito justo e fiel. Completamente justo ele é. Ele transita diante do leão, porque ele pode. Então o que é ele? Ele é o Deus Todo-Poderoso, que acima de nós, ele é Senhor. Se fez carne aqui no tempo, porque ele veio se manifestando em partes aqui, com um profeta e outro, mas chegou o dia que a própria eternidade cruzou o tempo aqui e o eterno estava sobre a terra. Você compreendeu isso? O eterno estava sobre a terra, dentro daquele vaso Jesus Cristo, que ele criou no ventre de Maria, e que nasceu como homem, em carne, veio como um bebezinho, porque era um homem, completamente homem, não há como você dizer que ele não era homem. Ele passou por um processo de gestação, ele passou por um processo de nascimento, ele foi uma criança, ele chorou, ele tropeçou, caiu, tudo que um ser humano normal, ele tinha dor de cabeça, ele chorava. Um ser humano como eu e você, uma vida inteira para ele viver. Mas ele tinha um ministério, ele não era qualquer homem. Ele era o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus finalmente estava sobre a terra, crescendo como uma criança, como um adolescente, crescendo e crescendo, e crescendo, até a estatura de um varão perfeito, onde ele podia então cumprir seu ministério. Mas o Deus já estava lá, desde menino. Ele conhecia muito mais dessa palavra que aqueles religiosos reclamavam saber sobre ela e ensinar as pessoas. Ele estava confundindo todos eles lá no templo. Mas e isso? Mas e aquilo então? Cuidando das coisas dos negócios do Pai. Cuidando dos negócios do Pai. Esse era o filho de quem Deus, sobre nós, pôde falar lá no Monte da Transfiguração: este é meu filho amado, a ele ouvi. Ouçam-no. Até mesmo Moisés falou dele, disse: um dia virá um profeta semelhante a mim. Aquele que não ouvir esse profeta, ele será cortado, ele será extirpado do meio do povo. Cortado. É para ouvir ele. Deus disse: a ele ouvi. Então devemos saber qual foi a mensagem de Jesus Cristo. Quem é ele? O que a palavra diz dele? Ele é o Deus Todo-Poderoso velado em carne humana sobre a terra, para se fazer um parente do homem e receber as flechas da própria justiça de Deus sobre si, que recairia sobre o pecador. Foi por isso que ele padeceu na cruz, para receber sobre si as flechas que te traspassariam e a mim, para que então eu pudesse sair livre. Não um outro, o mesmo Deus Todo-Poderoso se fez carne. Ele era Emmanuel, Deus conosco. Nele habitava corporalmente toda a plenitude da divindade. Não a segunda pessoa, eles querem sumir com Jesus Cristo da história. Um cristianismo sem Jesus. Como pode haver um cristianismo sem Jesus? Não, ele era um profeta somente. Não era Deus, era só um homem de Deus, mas não era Deus, era um profeta. Ele era Deus, todo-poderoso, velado em carne. O primeiro de muitos irmãos, diz a Bíblia, porque nesses dias agora, meus queridos amigos, está suposto um grupinho de pessoas serem tais quais Jesus Cristo sobre a terra. Filhos de Deus. As obras que eu faço, vós também as fareis. Até maiores que essas fareis, porque vou para o meu Pai. Sim, Senhor. Tem poder aí. Entende? E é seu, na medida que você se aproxima como se deve. Há uma maneira de se aproximar. O que é uma cruz? Veja isso.
Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Vai lá no zero, onde Cristo está, porque o irmão Branham disse que ele foi a zero no Calvário. Vai até lá no zero, onde ele está, e ali crucifica o seu cordeiro, se humilhando, se identificando com o cordeiro, e sacrifica ali o seu ego. E continua se humilhando, então você estará crescendo diante de Deus, do lado de cá. Então houve uma conversão de um lado ao outro. Compreende? E o que é uma conversão? É o coração seu, esse coração que tem essa inclinação má da carne, que já vem em pecado e inquietação por conta da certeza, porque temos certeza, mesmo um ateu, lá na sua alma ele sabe que ele não está bem com Deus. Ele diz que não crê em Deus, ele está tentando fugir da verdade e daquilo que a sua alma está dizendo para ele. Ao invés de ir a Deus e resolver isso com Deus. Ele disse, de maneira nenhuma lançarei fora aquele que vem a mim, de maneira nenhuma. Talvez você já falou tantas coisas erradas contra Deus, que você não tem coragem de suplicar a Ele, conversar com Ele e buscar Ele. Você pensa que Ele é como os homens, que não perdoam. Talvez você mesmo não perdoa, por isso você não pode esperar de Deus que Ele te perdoaria. E você nunca buscaria e, portanto, se perderia. Por simplesmente não perdoar, você estaria perdido. E assim é como somos desse lado de cá, conforme nascemos na carne, de maneira carnal. Esse vermelho aqui, ele fala disso mesmo, desses sentimentos mais exteriores, da carne aqui. Então, tal os naturais, são essa parte quente do lado de cá, tal os celestiais, tal os carnais, tal os celestiais, né? 3 cores frias, 3 cores quentes, e tem que haver uma conversão. Você desceu daqui como humanidade, você está nascendo aqui hoje, do lado de fora, mas você quer regressar, então tem que arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado no nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então você se batiza, invoca sobre si o nome do Senhor Jesus, e então por fé você entra no templo, você está dentro dos átrios do templo, que é Jesus Cristo. Pronto, submergindo-se em Jesus Cristo. Dentro do templo você passaria por todo um processo, você teria que estar diante do sacrifício, você teria que sacrificar o seu cordeiro ali, né? Santificação também acontecendo aqui. Então, a lavagem da água pela palavra, eu penso que era a pia e lavagem. Então, você entraria no santuário, mas ainda não é o santo do santo. Você seria filho aqui, mas você ainda não recebeu a adoção, ainda não foi posicionado no corpo. Mas se você continua a sua caminhada, você chegará a ser posicionado no corpo, aqui em amor fraternal. Porque então a vida cristã é essa, meus queridos amigos, que é negando-se a si mesmo, tomar a sua cruz, como Jesus fez, se humilhando. Ele tinha uma mensagem para pregar, ele não podia ser uma pessoa diferente, ele tinha uma mensagem para ele pregar. E essa mensagem era humildade, era se humilhar, porque ele se humilhou até a morte. O próprio Deus do céu, dono de todas as coisas, se fez carne, já era humilhante o suficiente, nascer dentro do templo e tudo mais, como se ele fosse alguém como nós supomos que ele seria, segundo nós, homens orgulhosos. Entende? E aí não são suficientes se fazer homem, menor do que os anjos, e se fazer homem, se fez o menor dos homens, e se humilhou até a morte, morte de cruz. Isso deveria fazer a gente pensar sobre nós mesmos, o que somos. Não é o servo maior que o seu Senhor. Se ele veio e se fez o menor dos homens, que tipo de homem eu devo ser então, se não é o servo maior que o seu Senhor? Então é se humilhando que você vai vencer. Você tem que vencer a si mesmo. Esse lado de cá, meu caro irmão, isso daqui é o ego, tá vivo. Aqui você tem o Jordão. É também o batismo do Espírito Santo. Isso aqui é temperança, é uma zona média, entre quente e frio. Ela é uma zona temperada, ela é uma zona morna. Então tome cuidado com essa região. Tá? Temperança. Não vai parar aqui, porque aqueles espias eles foram até aqui, mas eles não avançaram, eles não possuíram a terra.
Tem que haver uma certa coragem de morrer para si mesmo aqui, porque seria uma loucura, segundo Josué podia também entender. Uma loucura, mas por fé ele faria aquilo. Mas uma loucura, porque eles eram realmente gigantes e nós éramos realmente como gafanhotos. Mas ainda assim, mover-se por fé naquilo que Deus disse, sei lá como. Será? Não sei como, porque é uma loucura, na verdade. Então ele estava suposto a morrer. Pela razão, ele estava exatamente indo para a morte dele pela razão dele. Compreende? Então é uma morte. Então, essa morte do próprio ego seu, do seu cuidado consigo mesmo e tudo mais, uma morte completa e total aqui te dá direito ao Espírito Santo. É um novo nascimento, onde você se diminui, se humilha, encontre-se com Cristo aqui, negue-se a si mesmo, tome sua cruz, segue-me. Então você será grande lá. Quando você for realmente pequeno, então você será grande lá do outro lado. Porque diminuir-se aqui é se tornar grande lá. E o caminho para o céu é para baixo, é se humilhando, é se diminuindo o seu eu. O seu maior inimigo é o seu ego, meu irmão. É o seu ego aqui. Você tem que morrer para si mesmo, você tem que testar a si mesmo, segundo a palavra. Julgue-se a si mesmo. Sou carnal, quero sinceridade nisso, eu quero saber onde eu estou. Sou carnal, eu fico nervoso, agitado com as pessoas, com as pressões do dia, todos ficamos, tá? Em horas, mas eu quero saber assim, e a minha natureza? Lá no fundo, eu estou aquietado em Deus. Eu estou inquieto. Então eu ainda estou em um processo, eu ainda tenho que continuar caminhando de fé a virtude, de virtude a conhecimento, a temperança, mas você tem que entrar por uma fé de verdade, uma fé sobrenatural, que te dará virtude de verdade. Porque a fé de verdade produz poder de verdade, produz uma realização. Se você creu de verdade, aquilo certamente acontecerá. Não é uma coisa assim, mas eu não sei, talvez Deus não quer te dar. Talvez Deus não quer te dar. Isso é a sua incredulidade. A palavra diz, toda vez que você pedir, crer, você terá. Foi isso que ele disse. Seja louco o suficiente para crer e tomar aquilo por fé, e crer até o fim, e aquilo será. Então quando você crê de verdade, produzirá poder. Porque a palavra de Deus não falha, ela disse, cada vez que você crer, pedir e crer, você receberá. E a virtude, a realização, o poder manifesto te leva ao conhecimento de Deus. Porque então você conheceu a Deus, você está certo de Deus. Isso te transforma, meu amigo. Essa fé que pode romper a razão aqui e ir além dela, ela te transforma, porque de uma coisa te leva a outra. Veja, de fé à virtude, a manifestação daquilo que você creu, que é claro, você vai enfrentar uma batalha aqui, né, até que você receba isso, reprovação por causa da palavra. Mas tudo bem, fique firme e ela finalmente se concretizará. E então, ao vê-la manifesta, você chega ao conhecimento de Deus. Você ouvia seus irmãos, você ouviu alguém que já está posicionado em Deus falar das maravilhas de Deus, mas agora você é testemunha você mesmo. Agora você é testemunha você mesmo. Você viu por si mesmo. Você conheceu Ele em poder, no poder da sua ressurreição. Ele se manifestou a você segundo a sua fé. Veja, o irmão Branham diz que a própria conversão é o novo nascimento. Você tem que converter. Essa ponte está sobre o abismo. Você tem que converter de um lado ao outro. Você tem que sair dessas regiões carnais, naturais, egoístas aqui, onde você tem vaidade, onde você é um ganancioso, onde você está olhando para o poder, para a beleza, para seu status social e tudo mais. Tudo é você, e até o que você faz para os outros é pensando em você. Você pensa em você obter de volta algo sobre aquilo. Não é nunca que é por altruísmo. Então, esse ego seu tem que morrer, essa é que é a verdade. E você precisa ajudar ele a morrer, você tem que levar ele lá e crucificar ele com Cristo. Você tem uma grande coisa para você olhar enquanto você faz isso e saber se ele fez, por que eu não faria? Porque talvez você fique com dó de si mesmo, de se crucificar a si mesmo, entendeu? Mas a pergunta é, ele fez isso, sendo ele, por que eu não faria? Ele disse, aquele que negar a mim, também eu o negarei diante do meu Pai e dos meus santos anjos, envergonhados de mim. Tenho que morrer. Ele disse, se vos amardes mais as suas vidas do que aquele que amar a sua vida, perdê-la.
E aquele que perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á, porque aquele que morrer para si mesmo, achá-la-á. Então é aqui, de conhecimento, você vem a temperança, porque conhecendo então a Deus, então isso começa a estabelecer você interiormente, porque você conheceu a Deus, você tem conhecimento de Deus em experiência, e isso te transforma interiormente lá das bases. Porque então há uma temperança, há uma aquietação de você ali. Mas ainda não é tudo, você tem que mergulhar em paciência. E a paciência, o que é? É a paciência de Jó. É você esperar que Deus vai te provar. Porque aqui houve um novo nascimento. Você disse que morreu para si mesmo, entregou tudo a Deus. É mesmo? Posso testar? Porque falar até papagaio fala. Posso testar? Posso dar uma voltinha? Vamos ver então. Você disse que eu posso tomar o controle, dirigir até onde eu quiser, fazer o que eu quiser, que é meu, certo? Então, posso? Pode, Senhor. Toma a chave. Então deixa ele dirigir. E ele vai te dirigir por provas, por lutas, por coisas difíceis, e você acabou de nascer de novo. Ou seja, agora você tem um corpo espiritual, mas você acabou de nascer, você é um bebezinho espiritual, você não tem ainda, você não tem estatura espiritual, você está crescendo nela ainda, você ainda chegará a ser um adulto espiritualmente, mas você já nasceu. Aqui você fecundou, aqui houve uma gestação, aqui você nasceu espiritualmente. Nasce aqui, Jordão está aqui, fazer morrer a si mesmo. Paciência, ou seja, logo depois que você pensa, bom, aí então é a hora das provas se levantarem ao seu redor e a batalha rugir, e você deve permanecer aquietado na presença de Deus, confiado que Ele é quem está como o piloto do barquinho, conduzindo você pela tempestade, porque se você olhar para os lados, e você vai afundar como Pedro. Simplesmente confie que Ele vai fazer, porque como você vai fazer? As coisas se levantam de tal maneira que o que você vai fazer? Então a paciência de Jó é ele te provar, te permitir que o inimigo vai te tocar, te colocar em condições, mas note, ele disse, nunca seremos provados mais do que possamos suportar. Então temos essa confiança então em Deus, que Ele também já nos deu a vitória, porque se nunca vou ser provado mais do que eu possa suportar, então eu posso suportar qualquer um, então já venci qualquer uma, por fé naquilo que Ele disse, que Ele não me provará mais do que eu posso suportar. Mas então isso aqui demora, e você tem que esperar e ter paciência. Noé teve paciência com Deus, 120 anos pregando aquela arca. Criando um barco lá no monte, lá onde não tinha água nem nada, e motivo de riso para todo mundo. Nesse estado, parecendo um louco para o mundo, e Deus deixando tudo aquilo, em vez de Deus dar um sinal, ralhar com o povo. Não, deixou Noé naquela condição. Mas paciência com Deus, Deus sabe o que Ele está fazendo, simplesmente aquietado em Deus, trabalhando. Por fé, esperando aquilo que Deus disse, Ele fará. Então é algo que você tem que obter de Deus, é a sua vitória nesse problema que você está passando. Então tenha paciência, a paciência de Jó. Não há como chama, gente? Não há tormenta que vai durar para sempre. Depois da tempestade vem a bonança. Mas então, a paciência te levará a ter piedade, porque, bom, você foi injustiçado, você foi perseguido, você entrou, importa que por muitas tribulações entremos no reino, e você entra aqui. Tá? O irmão Brando diz que você entra aqui, nesse ponto aqui. Aqui você nasceu espiritualmente, aqui então você tem o Espírito Santo. Entende? Você entra aqui. Então a paciência produzirá piedade. Entende? Quando você entra nele, você nasce nele, o mundo te odeia, né? Você tem que ter paciência. Ele disse, no mundo tereis aflições. Importa que por muitas aflições entremos no reino. O mundo persegue a gente, mas de paciência a piedade, porque então você sabe se compadecer dos demais. Você tem passado também por grandes acusações do inimigo aqui nessa altura. Então você sabe se apiedar daqueles que estão errados também contra você e tudo mais. Você já tem paciência e temperança e tudo mais daqui para trás, certo? Você está chegando aqui, você é quase um varão perfeito aqui.
Você tem piedade, ser como Deus. E por fim, a piedade em relação àqueles que ela se tornaria em amor por ele, como seu irmão, porque levando ele em consideração como você mesmo, é como seu irmão ele. Ao amor fraternal. E o amor fraternal ao amor divino, o amor supremo. E assim você cruzou e houve uma conversão no seu coração, porque coloca-se da seguinte forma, que essas cores elas representam sentimentos, intenções, elas são coisas espirituais e o seu espírito está sendo mudado de uma a outra coisa no processo e no fim ele será ali um cordeiro, manso, dócil, humilde, aquietado em Deus, confiante em Deus, dependente de Deus completamente, tá? No final do caminho. Tá, então desse lado aqui, o seu coração era um coração de pedra, você queria fazer certo, mas não tinha como. O próprio mal em você te levava a obrar o mal constantemente. Por fé em Jesus Cristo, entrando aqui nesse primeiro degrau, por fé, se batizando no nome do Senhor Jesus Cristo, você está dentro de um processo onde o Espírito Santo vai te transformar na medida que você vai se lavando com a água da palavra. Ouvindo a palavra de Deus e crendo nela e tendo amor por ela, vai te limpando por dentro, te transformando até você ser uma pessoa calma. Você é uma pessoa agitada, nervosa? Então você precisa de Jesus Cristo na sua vida. Um espírito suavizante que suaviza a sua atmosfera ao seu redor, suaviza a sua própria natureza. Ele é alcalino. Você é uma pessoa ácida. Então, ele por ser alcalino, ele aproxima. Então, os ambientes ácidos vão se tornando alcalinos e alcalinos e alcalinos. É o que acontece com os nossos sentimentos, levados de um lado ao outro. Alcalinos e mais alcalinos e mais alcalinos. Aí então esse espírito que nos ajuda aqui, ele nos inclina para as coisas espirituais de Deus. Entende? Porque aqui fora dele, no mundão, por assim dizer, nossas inclinações são as nossas diversões e tudo mais, por meio daquelas inquietações que há dentro de nós. Mas somente o que vai preencher aquele lugar é a certeza de que você está em paz com Deus. Essa paz você obtém ela aqui, por meio disso aqui. Ele disse, minha paz vos dou. Olha aqui o branco. Minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo a dá. Não é uma coisa que eu dou para me tomar amanhã de você, ou colocar alguma condição, como nós faríamos uns aos outros. Não, mas dá de graça. Não, tem que pelo menos ganhar dele o resto da vida, tem que alguma coisa, porque isso é o que é o ser humano, que diz que não é mal. Mas Deus não, Deus veio e deu tudo de graça. Ele dividiu até mesmo o seu próprio trono com aquele que vencer e tudo mais, que vencer a si mesmo e regressar para o convívio com ele, que ele está desejoso de cada um que quer ir a ele. Compreende? Esse verde a cruz está exatamente nesse verde, uma ponte entre separação de fora aqui com Deus, carnalidade, o ego, e aqui você vive para si mesmo, para dentro de si mesmo, aqui você vive para os outros. Diferença, né? Então ele vai cruzar o seu coração de um lado ao outro aqui. Esse é o ministério dele, do Espírito Santo, em te ajudar nesse sentido. Semelha-se com isso daqui, que é um processo que eu estava dizendo ali, de nascimento, né? Fecundação. Aqui você vai ter um tempo aqui que é de gestação, então você nasce como um bebezinho espiritual, você amadurece e aqui você é um varão perfeito. Mais ou menos assim, né? Mas é a mesma coisa. Então, percorrendo esse caminho. E esse daqui é o nosso coração, com o jeito que nascemos. Ele é bom e é mau. Ele sabe amar o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, o seu amigo, mas ele não sabe amar aquele que faz mal para ele. Porque ele tem mal nele também. Ele é bom, mas ele também é mau. Jesus Cristo disse, se vós amais somente o que vos amam, os que vos amam, que bem fazeis? Não fazem assim também os maus? Não fazem assim também os maus? Você não deveria amar até mesmo os que te aborrecem, porque assim foi como ele ensinou o Senhor Jesus. Ensinou na prática, em amor sincero e verdadeiro. Amar aos que vos perseguem. Porque se você fizer somente para os que te amam, que bem você está fazendo? Os maus fazem isso. Compreende? E o nosso coração é mau. Então, a Bíblia está tentando declarar, somos maus. Te dei uma lei, Israel, para você viver por essa lei. Você disse, se você viver essa lei, Israel, você viverá por ela. Eu te darei vida eterna. Se você não errar em lugar nenhum nela, eu te darei vida eterna. Ninguém viveu a lei. Não tem um justo sequer para reclamar isso, dizer, eu vivi, eu tenho direito, Senhor, eu vivi ela certinha. Aquele jovem rico, né, ele podia dizer algo parecido, né, que ele tinha guardado aquela lei, até ali. Mas o coração dele não estava em ordem. E é uma questão do coração.
Compreende? E com esse coração, chega diante de nós a oportunidade de conhecermos essa pessoa aqui. O amor em pessoa. Jesus Cristo, a manifestação do amor de Deus pela humanidade, cujo alguns têm a ousadia de perseguirem e dizerem que é um Deus mau, vaidoso, que só quer pegar e torturar as pessoas e torturar, quando eles não entendem que é a própria posição do coração deles e os sentimentos deles posicionados nesse arco-íris que vai determinar onde eles estarão. Não é porque Deus vai determinar, é porque eles próprios se dirigirão aos seus lugares segundo os seus corações. Então aquele que era dócil, manso, humilde como cordeiro, ele estará aqui nessa redenção. Aquele que suavizar o seu ego, morrer o seu ego, suavizar sua natureza, se tornar um cordeiro, a pomba virá sobre o cordeiro. Selará o cordeiro, é fim do assunto. Selado com o Espírito Santo até o dia da redenção. Olha aqui o roxo, a redenção. Até o dia da redenção. Compreende? E a igreja, ela mesma, está dentro desse processo aqui em 7 etapas também, que eu mostrei ali no coração, e ela está vivendo esse ponto aqui. No roxo, última cor aqui. Redenção. 7ª era. É daqui para o céu. Há um rapto vindo aí. Não fique aqui. Se você ficar aqui, o que vai acontecer é que ainda há uma parte boa nesses corações aqui, sabe? Ainda há uma parte boa neles. Eles ainda amam seus filhos, eles amam seus pais, seus amigos. Quando Deus for embora, levar o que é seu, eu suponho que essa parte aqui vai ser retirada. Por isso ele disse que eles ficariam mais maus ainda. Entende? E pensa, corações maus, sem nenhum afeto. Pensa as atrocidades no mundo caótico. Só mal, porque se esse mundo ainda é o que é por conta dos filhos de Deus. Que Deus ainda se mantém aqui nesse verde, influenciando desse azul sobre esse amarelo aqui, para ele ainda ser um verde mediano, temperado. Que quando Deus retirar o seu dali, sobra só amarelo, laranja e vermelho aí. Aí é quando vai ser uma tribulação. E não é porque Deus vai vir e vai judiar. Não é que é isso, mas as coisas acontecem automaticamente segundo o decorrer das coisas. É nós que estamos realmente escolhendo o nosso destino enquanto fazemos isso. E enquanto descemos aqui como humanidade que peca, que erra e pecou uma vez, a lei diz pecou uma vez, é culpado. E não tem lugar nenhum que fala que você não é mais. Você é culpado e você tem que morrer. Pronto. Isso é a lei. Não há lugar de salvação na lei, mas havia um lugar, que era um lugar de redenção, que era um parente que podia redimir. E eis aqui esse parente, crucificado 2000 anos atrás, tomou o lugar de cada ser humano sobre a terra. E a terra hoje está coberta pelo seu sangue e faz separação entre Deus e os pecados aqui, e por isso mesmo ele não fulmina todo mundo, mas alguns ainda fazem chacota. Dizem que isso não vai acontecer não, que se fosse, Deus já tinha feito isso, alguma coisa assim. E abusa da longanimidade de Deus. Mas ele tem sido longânimo. Devemos nos apressar. Você tem que vir, ou você vem, ou uma hora dessa essa porta se fechará. Esse caminho se fechará, você não encontrará ele à sua disposição mais. Entende? Você tem que se encontrar com ele. Requer a morte, mas então... Agora, você morrerá, você tem que se certificar disso, ter certeza, você morrerá, por certo. É você quem vai descer ao inferno, por certo. A menos que você deixe o cordeiro descer e levar a sua culpa e ele mesmo descer ao inferno. Você mesmo terá que descer lá por seus pecados. Agora, tome sua decisão hoje. O que eu farei a respeito disso? Viverei eu ainda como quem não soubesse nada? Entre nesse caminho de redenção. Não requer que você esteja perfeito. Não requer que você esteja certo para você ir até ele. As pessoas pregam um Deus que ele realmente é separado. Ele não se mistura, mas o sangue está sobre todos nesse momento. Que você como pecador ainda pode ir a ele porque tem um sangue sobre você. Ele não vê o seu pecado, ele está vendo o sangue.
O sangue de Jesus Cristo, o sangue do pacto. Mas esse sangue será retirado o dia do rapto da igreja. Ele sai daqui, então Deus vê tudo de ruim aqui. Aí é quando as coisas acontecerão automaticamente. Não que ele fosse ficar te cutucando para te fazer mal, te torturar, mas é porque ele mesmo é justiça em si. Não é porque ele só se chama justiça, ele é a justiça em pessoa. Não peça para ele não ser o que ele é, porque ele é a justiça, ele fará a justiça. Vocês são como que baratas, coisas asquerosas, que na realidade, quando você tem ela em cima da sua pia, você sabe o que significa. Aquilo não pode permanecer lá. É imundo. Tá certo? Mas já está decretado o final do caminho aqui. Justiça recairá contra o pecador. E quem é esse que pode dizer que não pecou, se o próprio nascimento dele é pecado? Se depois de algum tempo nós todos já mentimos, já adulteramos, então estamos perdidos se nós continuarmos nos nossos próprios pecados. Mas eis que veio o Cordeiro desde a eternidade, se manifestou na terra aqui, nasceu, se fez um homem para tomar o lugar seu. Então agora, por que não vir? Por que não olhar para Ele e o seu amor e o que Ele produziu por nós, salvação? Por que não vir como um cordeirinho e entrar pelo caminho? Ele disse, eu descerei, levarei sua culpa comigo. Você deixará eu levar sua culpa comigo? Enquanto isso, tome a minha justiça, ponha aqui sobre seus ombros, como pus lá em Adão, e você suba com a minha justiça. E não se preocupe, filho, eu tomarei conta de você pelo caminho. Então somente continue no caminho e se esforçando. Tudo isso que você tem que fazer. E você vem e entra nele por fé, e por fé você faz um ato de fé. Que deveria representar a sua morte mesmo, morrer para mim mesmo. E provar a Deus, de alguma maneira, que você, tal é a sua fé nele, que até mesmo morreria. De alguma forma assim, porque ele sempre prova o seu. Se você quer encontrar ele, peça provas. A porta, ele é a porta, é um caminho estreito. Eles dizem apertado, eu digo do aperto. É o caminho do aperto. É quando você está apertado é que você encontrará com Deus. É na hora do arroxo. Aí você será mais sincero. Sua oração será diferente. Tem que ser. E tudo que nós não queremos, nós queremos é conforto, né? Eu quero é ter uma boa condição, eu quero é cuidar da minha família de todas as maneiras até que nenhum mal possa chegar até elas. Tenho mesmo até que comprometer minha vida espiritual até, para me obter todas essas coisas e trazer bastante segurança mesmo, para todo mundo. Não podeis servir a dois senhores. Morra. Morra você e viva o Cordeiro. Esse é o seu sentimento quando você olha para ele do modo correto. Imaginar que ele era um homem como você. Pensar que ele é um Deus, que então ele não sentiu dor. Não, ele era Deus. Ele estava nessa carne, experimentando nessa carne tudo o que todos os homens sentiam. Para que depois ele pudesse saber se compadecer do homem. Vou descer eu mesmo, vou entender o que é estar nesse corpo prisão, chamado corpo terreno. Que tem afastado meus filhos de mim, eles não conseguem mais vir. Vou descobrir o que é. Se fez carne, manifestou-se aqui dentro e conheceu tudo a respeito do assunto. Seu próprio corpo. Então negue-se a si mesmo. Aceita Jesus Cristo. Invoca sobre você o nome do Senhor Jesus Cristo. Não o Pai, Filho e Espírito Santo, porque isso não é nome. Se você não invocar o nome, você não invocou o nome, certo? O nome é um nome. O nome é o Senhor Jesus Cristo.
Porque até faz parte da etapa aqui, onde você, nele agora, você nos atos do templo, ele é Senhor. Você está se aproximando, você ainda nem se deu conta do sangue, você ainda não chegou ao entendimento, então ele ainda é Senhor para você, mas ele virá a ser mais do que isso. Aqui na frente, ele é Deus sobre você aqui. Aqui mais na frente você conhece ele em pessoa, Jesus Cristo como uma pessoa que ele é, olhando para ele, o Cordeiro de Deus. Então o que ele foi, o que ele fez, por que ele fez. Então compreender a razão de ser de tudo isso e ver quão doce ele foi em tomar o nosso lugar, contemplar ele, a sua agonia e a sua dor. Isso te fará chorar, te fará se sentir sujo, ver que ele poderia ter sido como você gosta tanto de pensar de si mesmo, alguma coisa na vida, possuir isso, possuir aquilo, vou me casar com aquela ali, vou ter filhos, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Ele não podia. Ele tinha um ministério a cumprir, ele tinha uma mensagem a proclamar. Ele tinha uma mensagem a proclamar, ele não podia. Compreende? Poder observar isso nele. Como que poderia estar em lugar de reis e ao mesmo tempo andando por ali, jogado de um lado para o outro. Veio para o que era seu e não o conheceram. O maior de todos estava entre nós e eles fizeram dele tudo o que quiseram. Por serem maus para começar. Porque você precisa entender que você é mau. Você não está entendendo, você pensa, sou bom, eu nunca roubei, eu nunca fiz mal para ninguém, eu sou bom. Você não é bom, você ainda é carnal, você é bom, mas não é os sentimentos, estamos estreitados nos nossos próprios sentimentos aqui desse lado em muitos casos. Você é bom, mas é para os seus, não é para todos, não é para os seus inimigos. Então você não é como Jesus, ele foi bom. Então você, no mínimo, tem que ser sincero o suficiente para olhar para ele e se achar culpado e saber que você não se compara a ele. Se achar culpado. Eu me senti uma coisa suja diante de Deus. Minhas ideias de grandeza, os meus planos, que eu vou ganhar muito dinheiro, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. E ver ele como que ele poderia ter pensado sobre si mesmo certas coisas. E ele não fez isso por amor a mim e a você. Veja o quanto somos maus. Nós deveríamos estar dedicando nossas vidas para salvar uns aos outros ao invés de ficar cuidando de nós mesmos. Negue-se a si mesmo, você é mau, você precisa de uma mudança, você precisa pôr seu joelho no chão, na beirada da sua cama e orar e clamar a Deus e dizer, Deus, vem e muda meu ser. Eu quero fazer o que é correto, Senhor, e me ajuda naquilo que eu não consigo. E eu me esforçarei aqui, mas crendo em que Tu farás, porque eu não consigo. Sem mim nada podeis fazer, Tu disseste. Então vem e me ajuda. Vou confiar isso a Ti, Senhor. Que o Senhor me libertará esse vício, que o Senhor me trará a cura que eu necessito. Tudo isso baseado na palavra. Você precisa confiar em Deus e tomar posse das suas promessas. Ele disse que ele te faria um Deus menor sobre essa terra. Então, logo nesse caminho você depara, você entende, você está obtendo poder. Há coisas acontecendo ao seu redor, coisas sobrenaturais, reais. E você está estimulado a uma certa altura aqui. Você tem conhecimento de Deus, você sabe que Ele é real, a palavra dele é real. E ela disse, ide e põe as mãos sobre os enfermos e eles sararão. Então você está ousado, você se torna uma pessoa ousada, você quer fazer isso. Porque Deus disse que Ele faria. E faça aquilo e deixe isso para lá, isso é com Deus. Ele disse para você fazer, Ele disse, fale a palavra, eu a cumprirei. Entende? A caminhada do cristão, e assim estamos indo ao céu, morrendo para nós mesmos na caminhada e nascendo do lado de cá, em companheirismo com Deus, a natureza do Cordeiro, mansidão. É quando as pessoas podem vir, eles te perseguirão, eles te causarão dano e de todos os modos você está descansando em Deus. Você não está inquieto a respeito disso. E o seu coração vai sendo mudado dessa coisa incrédula a mais e mais fé na palavra de Deus. Então, pela justiça do Cordeiro, você vai chegar lá. Você não vai apresentar lá suas próprias obras, porque eu fui bom, Senhor. Eu não. Aquele outro que merece, mas eu fui bom. Você não foi bom. Você não é culpado daquilo que aquele outro é culpado, mas você é culpado em algum lugar. E então se torna tão culpado quanto ele, porque todo mundo é culpado no todo. No máximo. Para você saber qual é a sua condição. Então alguns ainda estão tentando fazer você viver debaixo da lei e criar um monte de maneiras pela qual você pode se perder até.
cristãos nascidos de novo, cheios do Espírito Santo de Deus, que se dão a pensar em alguns momentos que eles ainda podem se perder. Tem umas maneiras que se cria aí que eles podem se perder. Que se você aceita aquilo, você vai estar assumindo. Você, não, você pode se perder ainda, porque... né? Quando na realidade você não pode se perder. Ele disse: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. A minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Você entrou em Cristo aqui, nasceu de novo, você nasceu espiritualmente, você está nele. Isso aqui é companheirismo com Deus, ele não te lança fora mais nunca. Pelo contrário, isso aqui te puxará e te puxará mais e mais para dentro aqui. O amor, te mergulhando, né, no céu. E assim, por meio desse caminho, desse processo, o Espírito Santo suavizante de Deus, suavizando sua natureza, mudando você de uma a outra coisa, uma nova criatura nascendo nesse processo, então você é uma criatura cheia de amor. Lá da eternidade, lá na sua alma, Deus, esse sentimento suavizante que te encontrou um certo dia e que até respondeu à sua fé, se mostrou a você. Aquele sentimento suavizante, mudando, lentamente mudando a sua natureza, em uma pessoa dócil, humilde. Você nota pelo falar deles, pelo olhar deles, sabe? Pela maneira como eles reagem, como as pessoas reagiriam. Sabe? Eles estão sendo transformados de um coração de pedra a um coração de carne, onde o próprio amor de Deus nos seus corações aqui leva eles a cumprir toda a lei, que é amar ao próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Porque eu tenho dito a você que Deus é esse que você está encontrando aqui, que você quer encontrar no pé da sua cama lá, o Senhor Jesus Cristo. Ele morreu, ressuscitou e agora está vivo para todo sempre, tem poder para qualquer coisa sobre a terra. Todos os lugares. Todo o poder é dado a ele. Então ele ainda faz o que ele diz que faz na palavra de Deus. Contanto que se nós nos aproximarmos da maneira como a palavra de Deus diz para nos aproximarmos, temos que ter um batismo, invocar esse nome sobre se as pessoas invocam demônios e chamam esses demônios. Por que você não invocaria o nome do Senhor sobre você? O nome do Senhor Deus. É uma esposa que ele está arrumando. Entende? A esposa recebe o nome do seu marido. Você deveria invocar o nome do Senhor sobre você para sua proteção. Inclusive. Mas também por amor ao nome dele, porque eu amo o nome dele. Esse é o nome através do qual eu sou salvo. Senhor sobre mim. Então Jesus, Deus comigo, Emanuel. E então Cristo, a unção em mim. Deus em mim agora. Porque eu estava separado, ele era tão santo. E havia separação, eu era um pecador, agora ele se fez filho, morreu no lugar da humanidade e o sangue dele agora acabou com a separação e ele pode ter companheirismo com o pecador. Agora eu posso receber o Espírito Santo, crendo nele. E aí, mas só que o Espírito Santo não vem sobre uma natureza egoísta, ruim e tudo mais. Não, ele é um processo, por isso que nenhum corvo vai entrar lá no céu. Se você tentasse seguir esse caminho, você não consegue entrar lá, porque somente o amor puro, o sentimento real e verdadeiro entra lá. Você precisa ter esses sentimentos, cultivar esses sentimentos mais nobres, menos carnais, mais altos, sabe? E assim, é uma caminhada de 7 passos aqui, que o cristão, por fim, se torna um filho de Deus, cheio de poder sobre essa terra aqui, e ele está completamente em Deus, e Deus nele, e ele vai ao céu. E por outro lado, querido amigo, se você não toma essa decisão em tempo nenhum da sua vida e morre em seus pecados, você certamente se encontrará com separação de Deus, por conta da sua iniquidade. E você não vai poder dizer que foi Adão, ele realmente pecou lá e colocou a humanidade nessa condição aqui. Eu não tinha culpa, mas agora você tem, porque hoje o sangue está sobre todos, cobrindo a todos. Então, desses pecados, Deus não está olhando eles se você não partir com eles daqui. E você só vai partir com eles se você não entrar em Cristo. Então a responsabilidade está nas suas mãos. Você deve. Eles deram uma mordida na maçã da ciência lá atrás e jogou todo mundo nessa condição. Agora, por fé, dá uma mordida nessa maçã da fé agora. E então se lança nessa condição que vai te levar também à salvação. Compreendeu? Eu espero que você tenha compreendido bem a figura, né, através do qual você
passará justiça e santidade que você adquire naquele caminho pelo Cordeiro, e você chegará a ter vida eterna. Você tem já por fé, porque você já vê as coisas, o fim delas como se já fossem. Então você já tem pelo caminho aqui, você sabe que chegará lá. Por outro lado, por esse caminho aqui, você sabe que você chegará à morte. Morte. Tá? Então, cuida-se nesse sentido. Busca a Deus, arrependa-se, leia a palavra de Deus, ore. Por que você teria vergonha? Ele é a pessoa que pode te dar vida ou não. Mas você é tão orgulhoso, será que você não olha para ele, você não percebe que o grande mesmo era ele? Se ele pôde fazer isso, é uma vergonha para você não conseguir se humilhar? Se ele, que era Deus, se humilhou para te encontrar lá no zero. Hã? Que tal? Você devia pensar sobre isso. Veja, o que eu tenho observado é isso, que na medida com que medirdes, vos medirão também a vós. Você vai buscar a Deus, de que forma você vai se aproximar dele, se você é culpado, se você precisa da graça, que é favor, que não se merece. Que ele já perdoou, já fez o que tinha que fazer, agora você tem que se aproximar e se identificar com o Cordeiro. Você precisa sacrificar o seu Cordeiro a Deus. Você precisa ver em Jesus Cristo aquele Cordeiro sem culpa, que, pobrezinho, não tinha culpa, não tinha por que ele passar por aquilo, era você. E você tem que ser sincero, tem que sentir sua culpa em relação a isso lá. E muitas vezes você vai estar em lágrimas ao contemplar essas coisas. E esse sentimento suavizante em torno de você, e talvez algum vento que só sopra em torno de você, e pode ser que, sei lá, outras coisas mais te aconteçam. Quando você realmente está na presença de Deus, talvez o seu olho, o seu rosto brilhe. Alguma coisa possa acontecer. E talvez não possa acontecer nenhuma coisa dessa, mas simplesmente só o sentimento suavizante, que te faz sentir como que é ele está aqui. Então, seja sincero e converse com ele docilmente sobre sua condição. E cite para ele a sua palavra, através da qual você vem, crendo nela. E crucifique ali o seu Cordeiro perante Deus, sinceramente. Sua culpa nele. Sinta a culpa sua, jazendo nele. Então deixe ele ir levar sobre si a sua culpa. Não torne a pegar ela. Você está perdoado. O meu fardo é leve, toma aqui a minha justiça. Põe sobre você. Você vai andando com ela, certo? E alguns olham para você, eles riem e dizem, ele pensa que ele está justificado. E diz, está. E está. Entende? Mas eles não entendem, é porque a justiça é do Cordeiro, não é a minha. Entende? Cada um deles que pensa que eles mesmos estão justificados, esses não estão justificados, porquanto eles não entenderam que a justiça não é a deles. E, portanto, eles não podem olhar para os outros e ainda e pensar as coisas nesses termos, porque uma vez que você conhecer isso, como você ainda vai pensar a respeito do próximo dessa maneira? Como que você não vai cogitar a mesma graça que você obtém para o outro também? Morra. Morra você, viva Jesus Cristo. Você não poderia fazer isso? Morra eu, viva Jesus Cristo. E então morra para si mesmo, sua natureza, mate seu ego aqui, crucifique seu ego aqui, tome esse caminho aqui, e então você estará bem. Vida eterna, amém. Para sempre e sempre, gozo, paz indescritível. Você está salvo então da ira que virá. Ele é a arca, ele é a porta, ele é o pastor, ele é todas as coisas, está tudo nele. Que Deus te abençoe, que ele possa te ajudar através dessa figura. E se você gostou da forma como isso foi apresentado para as pessoas, que fica fácil o entendimento, então você recomende para mais alguém. Recomende para mais alguém o vídeo, para que então eles possam também conhecer, a grosso modo, o que a palavra diz a respeito do que é a nossa condição, de onde viemos, quem somos e para onde iremos, tá certo? De onde viemos? Dessa queda aqui. Houve uma escolha que foi feita aqui, que ligou um caminho aqui que não existia, mas que dentro dele tinha o mal. E é por causa disso que existem todas as mortes, todas as enfermidades e tudo mais, demônios e tudo mais. Entende? Porque decaímos a esse caminho aqui natural, dentro do tempo. Tá? Então, de onde viemos, quem somos, de onde viemos
Para onde iremos? Qual é o nosso destino eterno? Também você fica sabendo por meio das explicações que foram dadas aqui. Qual caminho você vai escolher? Não vá culpar Deus depois, porque o caminho é isso. Você tem que tomar a sua escolha. Se você escolhe você mesmo, ele disse, aquele que amar a sua vida, perdê-la. Você ama tanto a si mesmo que você não quer se humilhar e morrer para si mesmo e abrir mão dessa vida aqui, então você ficará aqui. Nessa mesma condição que você está. Ou então você faça isso, se humilhe. Será que você é tão ruim assim que você não consegue ser humilde nem perante Deus? Você não pode fazer em relação aos homens, nem perante Deus? Exercite isso perante Deus e então exercite isso depois perante os homens. Porque se humilhar para um homem é muito mais, muitas vezes, do que se humilhar para Deus. Deus é grande. Mas então ele vê realmente a sua humildade é quando você está se humilhando para o pequeno. Aí ele reconhece a sua humildade. Muitas vezes, né? Mais ainda. Mas ele reconhece a humildade sua em relação a ele também. Então aqui está. Seja dócil. Você precisa amar. Você quer ser o mais bravo. O mundo diz para você que você tem que ser o mais forte, o mais bravo, o mais perigoso, o mais valentão. A mais valentona. Certo? Porque é assim que as coisas são, certo? Não. Não está certo. É para você amar. A mensagem de Jesus Cristo vai falar sobre isso. É sobre você ser pequeno e você estar com esse cuidado todo a respeito da sua própria vida, querendo possuir isso, possuir aquilo outro dentro do sistema romano, quando você devia viver aquietado em Deus, de modo simples ali no horto, sossegado, orando, meditando, falando em Deus, falando em amor, repartindo pão com aquele que não tem, ajudando os necessitados, curando os enfermos. Sabe? Nunca houve alguém como ele, nunca haverá. Ninguém como ele. Ele merece cada louvor e cada honra e cada glória. Não há outro como ele. Certifique-se de que você vai ler a palavra e descobrir quem é ele. E observe com seus sentimentos a grandeza do que é ele e o que ele tem feito. Então ame a ele pelo que ele é e o que ele te fez, ainda um pecador. Porque como um pecador, é como eu te falei, nós somos como coisas asquerosas diante da justiça, o pecado. Como que baratas, e ele ainda está se dando o trabalho de tentar converter algumas baratas em alguma coisa boa, alguns vagalumes. Então não façamos pouco caso. Você deve se entregar a Cristo. Mas você tem que tomar uma decisão. Você e ele. É você e ele. Vá se despejar em algum lugar, vai pro meio da roça, lá no meio do mato, onde você pode gritar. Faça o que for preciso, meu amigo, mas não perca isso por nada. Mas deixa eu te advertir, você está engomado, você está nessa área verde aqui, ó. Não entram à terra prometida, está com medo do novo nascimento. Essa é a realidade dos fatos. Você está nesse ponto, você não está nascendo de novo, tá? Você está crescendo aqui e tal, mas você não está nascendo de novo. Tem que haver uma morte. Você tem que morrer para si mesmo, seu ego morrer. Então façamos testes conosco para nós sabermos, estou morto, Senhor? Será que eu não sou um morno, como diz essa era, lá em Apocalipse, né, a 7ª era, que estavam mornos? Não me deixe ser morno, Senhor. Entende? Então aí está, eu espero que todo mundo tenha compreendido. Eu aproveitei e falei dessas outras figuras, que ficou então, portanto, bem completinho. E aí acho que não vai ser necessário eu fazer outro, então. Bom, Deus abençoe todo mundo e tenha paciência comigo e os meus vídeos longos.